senhoras e senhores, estamos de volta com mais uma edição do seu Almanaque Preto. E aqui do meu lado, o Thiago Banha. Opa, tá valendo mais um. E vamos logo pedir ao povo para se inscrever no canal. Deixa o like aí, o comentário, certo? Agradecer aqui ao estúdio Oficina de Pixel com o nosso diretor ali, Anselmo. Olha aí, Anselmo. Não tá aparecendo não, mas eu acho sempre importante você olhar para cá e dar esse salve aí. Mari que tá ali também anotando e do nosso lado aqui. Matheus. Aí, né? Exatamente, eu mesmo e com o nosso convidado aqui, ó, professor, comediante, boleiro ousado, Matheus Buente. Vamos deixar para ele sempre apresentar o convidado. Tem sempre uma palhaça. Boleiro ousado, eu gostei demais. Agradecer aí que hoje tá o Almanaque Pardo. Um almanaque light skin, né? Um almanaque não tão preto, mas um almanaque. O Almanaque Café com Leite. Um almanaque paçoca. Variou. Variou. E aí, como é que tá o senhor? Me conte. Como é que tá essa vida aí, conciliar a educação com a comédia? Não conciliou mais não, graças a Deus, né? Me afastei da educação. Tô ganhando mais dinheiro. Aí agora melhorou. Melhorou, né? Agora eu trabalho menos e ganho mais. Pô, que mal. aí Eu tô vendo meu auge. Então fica aí a dica pra você, professor, que tá assistindo esse vídeo. O correto é fazer o quê, Matheus? Abandonar. Largue. Mas também não é muito difícil você arranjar uma segunda ocupação que paga mais do que ganha um professor, né? Também não é como se fosse assim um desafio, uma coisa de empreendedorismo. Não. Às vezes, 4 salários mínimos Já tá batendo. já ganhou do professor. Mas vem cá, sem a visão romântica mesmo, você sente falta da sala de aula? Sim, eu sinto falta da relação com os meus alunos, né? Sempre gostei muito de estar com os meninos lá, o menino do Areal, o menino lá da Ribeira, que é o bairro onde eu cresci, né? Eu cresci na Cidade Baixa, então voltar lá para dar aula era um refresco, assim, né? Saber como é que ainda estava aquela área. Sim. Eu tive a sorte de ser aluno de alguns filhos de amigos meus de infância. Então isso aí era muito legal. O ruim da escola é a burocracia escolar, né? A relação com a prefeitura, com o governo do estado, com o dono da escola, a relação muitas vezes com as famílias que não estão muito naquela energia de querer que o filho seja educado, só que é mesmo ali uma nota 5, 6, 7 no moletim Sim. e um abraço sem O se velho só preocupar. quer passar de ano. Quer que o menino só passe, não quer que o menino não procura saber se o menino está aprendendo alguma coisa. Essa parte é a parte desgastante, né? E, lógico, a remuneração. Que eu acho que o que mais revolta qualquer professor, professora, é ver o tanto de trabalho que tem para vencer o mês. Leva trabalho pra casa. Exato. Trabalha feriado, trabalha domingo, trabalha à noite. Quase todo professor que eu conheço tem 3 turnos de trabalho. E se tiver filho ou filha, bota o filho trabalhar também, que eu lembro uma tia minha, velho, que época de prova chamava a galera pra ajudar, tá ligado? As provas de múltipla escolha. Porque Isso. sozinho Não dá tempo, muitas vezes. Os prazos são muito curtos, né? Então você está me dizendo que educação por amor é mentira. É. Inclusive, isso aí é péssimo professor, porque é uma das poucas profissões que se espera assim, um chamado vocacional, né? É padre e professor. E médico era. Que tem um negócio assim, porque toda profissão pode dizer que quer ganhar dinheiro, que quer aumento, né? Que, tipo, normal, seria o normal. Mas com o professor, eu queria ganhar mais. Então eu não gosto da criança. Porque uma coisa nada a ver com a outra. É foda. Essa parada de educação por amor, eu comecei a me ligar nisso, porque eu lembro de um curso de veterinária que uma amiga minha fazia, da UFBA, inclusive. E aí deu algum BO uma época lá, não lembro exatamente o que foi que aconteceu. E aí, no meio de uma discussão, ela foi e largou essa. Vocês ficam aí achando que é veterinária por amor, mas na hora que o cachorro tá morrendo, irmão, eu não quero ser remunerada com um beijo para poder salvar seu bicho. Eu quero que você me pague. Tá ligado? Então, o que deveria ser a lógica de qualquer profissão. Você está contratando uma pessoa para executar um trabalho, é justo que essa pessoa seja bem remunerada, né? Sim. Então, tipo, uma coisa boa do profissional liberal é esse lance, né, da pessoa conseguir fazer um nome no mercado e os contratantes aceitarem que aquela pessoa é um pouquinho mais caro do que contratar um outro, né? Porque aquele cara é reconhecidamente muito talentoso, muito bom. Isso muitas vezes não acontece, né? O professor, então, não acontece mesmo. Muito difícil o professor conseguir negociar o salário separado, né? Sim. Tipo, eu sou muito bom, eu tenho um currículo melhor que o de todo mundo. Mas ganhar igual o
o fudido. Mas vem cá, você só ensinou em colégio público ou em particular também? Eu trabalhei, tive uma breve experiência em colégios particulares. Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência, porque eu só estudei em colégio particular. E aí eu lembro perfeitamente que Sério, Calton? Até a roupinha dele aqui já. É porque eu falo isso, que eu lembro que eu fui uma vez pro seu show com meu pai, e aí você contou uma piada do colégio público, dos meninos do colégio público, lidando com um aluno do colégio particular. Sim. E meu pai se identificou muito, porque meu pai era o pivete do colégio público. Seu pai era o que batia, né? O pai olhando pra ele, vai dar um tapa aí, velho. Aí, velho, que menino bestalhado, rapaz. E aí eu queria que você falasse um pouco, porque eu não tenho essa vivência de colégio público, e queria saber a sua visão do professor, a diferença, tá ligado, de um pivete do colégio particular. Particularmente, eu também estudei em colégio particular, Sim. mas não por uma questão financeira, e sim por uma questão de oportunidade, né? Minha mãe conseguiu para mim uma bolsa de estudo no colégio particular. Então eu era o guri que, na rua que eu morava, quase todo mundo estudava no colégio público. Sim. E na escola que eu estudava, não tinha ninguém da onde eu morava. Então na rua você era o playboy, no E colégio no colégio você era o fudido, pobrão. exato. Era exatamente esse lugar. Excelente conflito esse. Exato, era engraçado. O que gerou em mim uma parada de que eu tinha muito assim, uma certa. Até hoje eu tenho um certo ressentimento de alguns amigos meus, porque eu via assim, velho, esse pivete tem tudo. Como é que ele não consegue responder um dever de português? Sim. E quando eu comecei a carreira como professor, isso já tem 17 anos. Que eu comecei a dar aula com 20, eu tô com 37. A galera acha que você tem menos idade, né? Graças a Deus, né, mano? A galera acha que tá saudável, né, meu irmão? Tá. Pô, tamo aí fazendo uma ginástica, É a jogando melanina. bola. É a melanina. A melanina. Preto não envelhece, né, irmão? Com 20 anos, eu ainda tinha essa parada. Então, eu não conseguia me dar bem na educação particular, porque hoje eu consigo olhar para terapia. Sim. Eu consigo olhar para trás e ver que eu não tinha empatia nenhuma com o meu aluno do colégio particular. Véio. Eu jogava assim, passava uma atividade para um trabalho, era para entregar dia tal, irmão, eu era muito inflexível, sabe? Tipo, como assim você não fez, irmão? Você era aquele... Você é rico? Porra, professor, 1/10 só. Não, exato. Acabou, e é isso. E com o tempo eu fui percebendo que isso não era porque eu queria ser um professor rigoroso, disciplinador. E sim porque eu não conseguia ter empatia com aquela classe social, né? Sim. Eu tinha um ódio de classe tão grande que eu não conseguia entender que ele é só o filho do rico, ele ainda não é o rico. Sim. Eu poderia estar formando um rico melhor ali, né? Sendo empático, abraçando, mostrando para ele que existem outras possibilidades de relação. Mas não conseguia, ficava puto. Tava tão puto com o pai do guri que eu descontava na criança, tá ligado? Bom pra caralho. Aí quando eu fui pra escola pública, comecei a trabalhar na educação pública, aí minha cabeça mudou. Porque eu já era o oposto, né? Sim. Já era tipo assim, não, beleza, vamos ver o que aconteceu. Buscava entender como é que tava a casa do guri. Ali mesmo que eu tava praticando uma pedagogia bem feita, né? Aí aproveitei e fiquei, porque era zona de conforto, não gosto de sair, não. Tá certo. Ô, Matheus, aqui na Almanac a gente fala sobre diversos temas, a gente vai e volta, inclusive, é um ioiô de temas aqui. E eu queria avançar um pouquinho, porque você já tá na comédia há quanto tempo? 10 anos. 10 anos. E acho que assim como o Banha, a gente brinca muito, na verdade, assim como todos nós aqui, você passou por um processo de transição até de como se apresentar para a sociedade, né? Posso dizer que você tá mais bonito, né? Muito obrigado. Tá se vestindo melhor. Dinheiro, né, irmão? É isso. E eu queria entender como é que foi para você a para além da grana, né? Esse processo de pensar a sua roupa, de pensar o que você vai se vestir, comprar um tênis bonito. Como é que foi isso para a autoestima do Matheus Buenchi? Acho que é mais sentir uma necessidade de tá bem, se apresentando legal para quem tá te vendo, sabe? Porque, dando aula, eu nunca gostei de ser aquele professor que ia pra escola parecendo que tinha saído de uma briga, sabe? Que é professor que tá o passo o ano inteiro com a camisa de projeto, a mesma calça jeans, uma sandália de couro cansada. Que é um clássico de professores de história. Exatamente. Mas eu tô falando dos meus amigos mesmo. Nossa, que ele só ia com camisa de projeto, pô. E aí eu ficava assim, eu falava, pô, será que esse professor ganha mal, velho? Será que ele é mal remunerado? Aí um dia
tava num processo de greve, aí eu bati uma curiosidade e fui procurar os salários dos professores. Não, esse professor ganhava 14 mil reais, pô. Ele ia que nem um maluco porque ele queria, pô. Exato. Era só porque ele queria, tá ligado? Aí é foda. Não era uma necessidade. Pois é, então eu nunca gostei do colega que ia trampar assim na escola, né? Mas também nunca tive uma grana pra usar, por exemplo, as roupas que eu uso hoje, etc. Então, mas tentava, sei lá, comprar uma camisa básica ali, alinhadinha, Com a com a gola no gola lugar, tá ligado? esgarçada. Isso, sabe? Ter ali 3, 4 calças jeans pra poder não ficar a semana toda com a mesma Só com aquela calça. né? Esse tipo de coisa, né? E depois, aí é muito por conta até de banha mesmo, de João Pimenta, você, Matheus. A gente vai conhecendo outras pessoas e vai também entendendo, percebendo, né? Porque lá na Cidade Baixa, Sim. se eu saísse, sei lá, com esse tênis, com essa calça, mas com a camisa que banha tá usando, que o Matheus tá usando, a primeira coisa que eu vi quando eu passasse na minha rua ia lavar o viado. Ah, sim. E depois que começou a ganhar dinheiro, tá dando a bunda. Olha lá, ó. Essa classe de artista. O dinheiro dele aí, onde é que eu vi o dinheiro dele aí, ó? Sacou? Sim. Então também aí ter mudado, saído desse ciclo, ter novos amigos, ter percebido que nessa parada mesmo de que se arrumar é legal, né, velho? Faz bem pra autoestima, você se sente melhor. Aí no palco, se você sobe no palco achando que você tá bonito, Já é você é mais confiante, né? Você chega ali pra falar com a plateia, você tá em cima, você tá ali, você fala com a galera com autoridade, porque tá se sentindo bem. Não é só o lance de, tipo, do espelho, né? É um pouquinho maior, né? É questão de autoestima mesmo, você tá se sentindo melhor. Então, com relação à comédia, acho que é isso. O fato de estar com a galera que gosta de se vestir bem, que gosta de uma roupa legal, que ajuda. Oi, tá feio hoje. Tá feião. Tá ligado? Você arrume. A importância de um amigo pra falar fazer também. o show assim. Vai fazer o show assim, pô, é horrível. Tenham amigos que possam falar pra você. Você tá feião, velho. Exatamente. Porque às vezes tá passando vergonha. Isso. Pô, quer ver um amigo que é importante? É sério, o papel, todos nós aqui temos barba. O amigo que fala que a barba tá suja, velho. Quer ver se tá comendo, tá na história, e tem um negocinho aqui. E não ó. tem como ver. É, Não É dá. impossível ver, irmão. velho. impossível. A gente Não tem tato. a gente Você tá vendo pendura aqui. Pegou aqui, Já dá pra sentir. Pô, vai- tá com o camarão preso aqui. Avisa, pô. Às vezes o cara tá ali, tá sorrindo, tá todo mundo constrangido, ninguém tá prestando atenção no que o cara tá Ô, falando. mano, só faz assim, Só ó. o pedaço de O camarão. molho. Um pouquinho de molho. A perninha de camarão aqui, espadinho da Um barba. pouquinho de molho Só aqui. precisa assim, falar ó. assim, ó, Bruno. Acabou. O cara já vai entender. E o mais curioso desse processo de se vestir e comédia é que isso é um traço muito nosso. É um negócio muito daqui de Salvador. Verdade. Eu lembro de uma vez que a gente estava para fazer o show num falecido comedy que tinha aqui. E aí tinha uma moça que ia se apresentar, Giovana Fagundes, que inclusive se estiver vendo esse vídeo pode vir aqui também, que eu gosto de você. Pra gente conversar. E aí... Falou que gosta, tá parecendo uma ameaça, né? É, Eu gosto de você, viu? Não, Giovana Eu salvou. gosto de você. Tenho que agradecer a Giovana aqui. Giovana Fagundes quer dizer, disse que eu que deveria fazer uma promessa para Santa Clara para não chover no Rio de Janeiro. Mas da maneira como ela falou, eu imaginei que ela havia feito a promessa. Ah, E tá. que tinha que doar uns ovos. Aí eu não sei para quem que tinha que dar os ovos, aí eu deixei ela para resolver com Santa Clara. Ah, resolveu? Não choveu, irmão. Mas ela Passei os 10 dias. Foi a viagem que eu fiz com minha companheira Mas ela agora. fez? Não sei o que ela Ah. fez. Ela falou de Santa Clara, não choveu. Então tenho que agradecer aqui Porque publicamente Santa Clara clareou. a Giovana por ter pedido a Santa Clara para clarear, Agora que eu entendi o E- verso. Entendeu? doar os ovos, que ela disse que faz isso em todas as festas de aniversário dela e não chove. E agora Então- você tá precisando doar o ovo pra alguém aí, Rubão. O ovo já tem dono! Mas eu lembro nesse dia, ela tava. Acho que ela fazia a segunda sessão da noite, a gente tava fazendo a primeira. E aí ela viu a gente na mesa assim, conversando, ela falou, pô, vocês se vestem assim toda vez que vão fazer show? Eu falei, velho. É um negócio nosso aqui, era um lance de estar com tênis limpo, um tênis, se possível, novo, mas limpo, com certeza, tá ligado? Uma roupa arrumada, porque em geral os comediantes não ligam muito pra isso. Eu já ouvi muito a frase, eu sou modelo, não sou... Ou, eu sou comediante, eu não sou modelo. E aí os caras tinham aquela onda de subir no palco sempre de camisa preta, às vezes um boné, uma calça jeans e uma postura meio caída. Eu entendo que talvez foi o recorte da época lá, as referências que se tinha até de O fora, Rafinha né? abaixo, É. a galera que é lá. Mas tem que pontuar também que o Playboy, ele tem uma facilidade pra andar feio que é maravilhosa, né? É.
Porque a pessoa criada ali num ambiente assim, muito favorável socialmente. Comodismo, né? Isso, tem um negócio de tipo, tanto faz, porque meio que já tá tudo bem, ninguém olha feio pra ele, ninguém olha torto pra ele. Ele pode estar limpo, ele pode estar sujo, que não muda nada. E a comédia era um lugar muito de playboy mesmo, né? Exato. Acho que também tem isso. Mas eu vendo de fora aqui, eu percebi a mudança de vocês da comédia, né? Principalmente naquela leva ali do sneakerhead, tá ligado? Que vocês começaram pelo tênis, a importância do tênis. Foi de baixo pra cima. E a partir daí, pô, o tênis era preto e vermelho, vou botar uma calça preta e a camisa vermelha. Vocês meio que ficavam nessa onda, pô, vou fazer meu look através das cores do meu tênis. E aí depois vocês foram percebendo, tipo assim, pô, o tênis é só mais um complemento. Vou agora deixar a terceira peça aqui como destaque, em vez do tênis. E aí até foi passando essa época, né, de sneakerhead, que todo mundo queria comprar o tênis. Pré-pandemia ali. E hoje eu acho que não sente isso. Eu acho que, de fato, você compra o tênis ali porque você gosta, acha bonito, mas não tem mais aquela onda de, caralho, eu preciso comprar 10 tênis Não, desse e mês. até agora tem um pensamento de, pô, eu vou comprar isso aqui, mas eu tenho o quê pra combinar, tá ligado? Sim. Não é só, eu vou comprar porque é colorido, é bonito, não sei o quê, mas vou vestir isso aqui com o quê? Vou usar com uma roupa só? Hoje já se tem uma outra preocupação. O importante pra você que quer comprar um sapato, né? Compra um sapato que combine com a roupa que você já tem, né? Tem isso também. E pra você que chegou agora, né, que tá conhecendo agora, por exemplo, meu amigo Thiago Banha, ó, o Thiago tinha uma calça pra fazer show. Aquela que tinha. A do cordão gigante, tinha uma que tinha um cordão Essa daí já é da leva do sneaker. Já tava bonito. Da calça marrom é do volume. Quando tava a do volume. Quando tava o texto sem confiança. Aí ela andava sozinha, meu amigo. Ela aí. Era a calça do volume. Mas eu acho isso interessante mesmo, porque assim, em algum grau também, acho que, assim, Matheus também já se vestia um pouco diferente há muito tempo atrás, mas também tem uma evolução do que você se veste hoje. Sim. Porque eu acho que também, assim, a forma que a gente se veste também fala muito um pouco sobre quem nós somos, né? Explica também, assim, é uma carteira de identidade também. Se a gente é um perfil mais conservador, se a gente é um perfil mais autêntico, a gente tem mais personalidade, ou seja, a roupa que a gente veste também diz ali um pouco quem somos nós. Isso aí, inclusive, é pauta de estudo histórico. Existe toda uma linha de pesquisa que chama História do Vestuário, que fica dentro de História da Arte. Começou esse cara com essas paradas de livro. Dentro de História da Arte. Começou a parada de livro. Isso aqui, mas quem estuda moda pega essa matéria. Eu estudei, né, irmão? Infelizmente. Mas contextualiza essa frase aí. Lá vem esse cara com essa parada de livro. Isso aí foi quando eu comecei na faculdade. Eu falei, né? Na rua que eu morava. A maioria da galera não era muito fã do estudo, né? E aí eu fui um dos poucos que estou na faculdade. Assim, de primeira, acabou o ensino médio, estou na faculdade. E aí os meus amigos mais próximos, nenhum fazia faculdade. E aí eu comecei a ter acesso à leitura, às explicações de coisas sobre o mundo, tava cursando história. E às vezes eu chegava assim na rua, tava conversando com esse cara de noite, né, tomando uma, não sei o que, falava, rapaz, mas isso aí é tal coisa, tipo assim, falava o autor, o livro, explica isso é assim, assim, assim. O cara fazia, tudo desse bicho agora é livro. Nada a ver, velho, nada a ver. Bicho aí, aí tá de negócio de faculdade agora, tudo dele é um livro, tudo ele leu. Bom pra caralho. Muito bom, velho. Bom pra caralho. Aí do nada o cara citando Foucault. Banha é um dos caras que mais gosta dessa história. Essa frase é boa demais, né, velho? Tudo esse bicho é um livro. Essa frase é boa. Voltando lá pro estudo sobre vestuário. Então, o que alguém quiser aí, o pessoal do canal que é interessado, né, em moda, se não tava assistindo, eu acho. Procura, também, se quiser se aprofundar nessa questão, porque, de fato, existem símbolos, né? Porque moda é arte. Sim. Então, a galera que, às vezes, a galera fica chocada, sei lá, vai assistir um desfile do São Paulo Fashion Week e fica, essa roupa feia da desgraça, quem é que vai usar isso? Não, porque ali é um conceito, né? Ali é a moda como expressão artística. E é pra te provocar alguma coisa. Isso, é pra te provocar isso mesmo, tá ligado? A estranheza era exatamente isso. Aí, em termos de análise, né, tem a galera que estuda vestuário, mas vestuário como expressão artística de cada época, né? Então, sei lá, épocas de crise. É normal que a população se encante mais por roupas conservadoras. Porque é aquela coisa de voltar no passado. Porque se eu estou em crise agora, provavelmente um tempo atrás... Era bom. A gente não tinha crise. Então, em épocas de crise, é comum a moda buscar um resgate
de um visual mais clássico, de uma época que as pessoas têm mais nostalgia. Em épocas de bonança, das coisas acontecendo, é normalmente quando se lança uma nova moda. Uma coisa que ninguém estava usando, aí a galera passa a usar. Quando tem as rupturas, normalmente o estilista ele vai se dar melhor em épocas que não tem crise, historicamente, do que em épocas de crise. Porque em épocas de crise o povo não quer gastar dinheiro. Sim. O povo não quer comprar roupa. Então vai por aquela coisa mais segura. Até para comunicar para todo mundo segurança. Sim. Ó, vocês estão fodidos? Eu não tô. Ó como eu tô alinhado aqui, coisa e tal, um visual mais clássico. Olha o início dos anos 2000 aí, tanta coisa. É isso que eu ia falar agora. Agora tá todo mundo... A moda tá nos 2000, tá ligado? Tipo assim, você vê os negão, as negonas tá pegando roupas, vestimentos. Eu tava conversando com a Natália. Que quando eu comecei a namorar com a Natália 5 anos atrás, ela odiava a calça cintura baixa. Ela falou, não, já foi essa época. E hoje ela tá amando calça cintura baixa, sacou? Aí, tipo assim, você vai percebendo que a moda vai mudando. Daqui a um dia você vai estar usando a Saruelzinha, não vai não? Aí tá. Eu acho que a Saruel parou em Side Bamba, assim, sim, não. Parou ali, assim. Mas tem problema com calça jogger, né? Eu acho que você que escolheu a calça, não gosta de calça jogger? Aquela calça que aperta aqui no mocotó? Não gosto tanto, mas assim, não. Acho que a canela é não, né? Eu acho que... canela é pouca. Não, acho que se a canela é pouca, você tem que pegar uma calça maior, porque aí... Mas é isso, né? Talvez não é por isso que você é contra a jogger que fica... Não, calma aí, não. Uma coisa é a pessoa que tá com a calça jogger aqui assim, ó. Pra mim tá de boa. Uma coisa é a pessoa tá com calça jogger e faz isso aqui, ó. Aí me pega vira muito. Pescador. Que aí ela vira uma... pescador do streetwear. Eu nem sei o que ela vira, sabe? Tipo assim... Porque ela não é nem calça nem bermuda, né? Ela fica num lugar estranho, né? E geralmente o cara que faz isso tem a perna fina, pô. E aí só piora a mesma coisa que eu botar aqui, pô. Minha perna já é fina, vai ficar um bagulho tipo assim, o que é isso aqui, velho? Não sei explicar. Davi, queremos você aqui. Viu? Mas eu acho que nesse assunto também é bom falar também sobre a moda e da parte da comédia. É que eu acho que vocês têm essa conversa aí, tipo assim, pô, mano, lança essa calça, vai ficar massa. Ou lança esse calçado que vai ficar legal. Eu falava muito isso com o Banha, tipo, antigamente... Falava, véi, bote uma boina, vai ficar legal em você, no seu estilo, sacou? Não use só em um evento específico. E eu acho que quando você tem aquele ciclo de amizade que vai trocando ideia com você, vai te dando uma confiança, aos poucos você também vai começando a se arriscar. É muito importante o cara querer estar andando com pessoas que têm assim, alguma coisa para acrescentar. Isso é verdade. Não por interesse, mas por assunto mesmo, para você poder falar de mais coisa. Se não ficar preso, você vira aquele maluco que só tem 2 assuntos, o carro e o time. Sacou? Porque você não anda com mais ninguém, você não conhece mais ninguém, você não tem repertório. Mas isso é um dos maiores problemas. Uma vez, acho que eu li isso, não lembro onde, que uma das maiores dificuldades que os homens tinham para se relacionar, né, para conseguir se relacionar com mulheres, era o primeiro impacto no sentido de conversar, irmão. Os caras não têm assunto para conversar com as mulheres, irmão. Porque não sabe de nada, né? Não sabe. O cara não consegue desenrolar uma conversa sobre absolutamente nada, porque geralmente tá preso nesses universos aí. Fica eternamente no mesmo ciclo, não busca fazer nada, não busca conhecer outros caras. Não no sentido, meus amigos, não é pra arranjar um namorado, não. Porque, né, a masculinidade frágil. Mas conhecer outros caras, que eu digo, é você, por exemplo, se permitir conversar com as pessoas do seu trabalho. Você conversar, você tem ali uma galera do Baba. Você não é amigo de todo mundo do Baba. Conversa com os caras, pô. Que às vezes ali tem um cara que é artista, tem outro que é músico, tem outro que é engenheiro, tem um advogado. E ali você vai conhecer outros universos, vai se interessar, sei lá, alguém fala assim de um filme, assista o filme. Alguém comenta de um livro, leia o livro, siga aquele perfil do... Vem ele com o negócio de livro de novo. toda hora o negócio de livro. Siga um perfil diferente do Instagram. Isso é bom. Pode dar indicar umas aqui, ideias ó, aí. cada um indica um perfil de livro aí pro povo seguir no Instagram. Perfil de livro. Pode indicar aqui, ó. Preta Letrada, que fica gravando uns vídeos aí de coisa de livro. Várias referências Sofia boas. Disse, ela é boa também. Sofia Disse é bom. Sofia Disse é bom. Diga o livro aí, Matheus. O Pequeno Príncipe. Bom livro aí pra você que tá começando, a geração nova aí, ó. Tem que 12 páginas do Pequeno Príncipe. Comece com um livro com poucas páginas, depois você vai evoluindo. O livro de poucas páginas que é bom. O livro novo de Lázaro Ramos, Na Nossa Pele. Eu tô pra assistir. Ganhei, comecei a ler, tô assim, encantado como ele evoluiu na escrita. Irmão, eu li o primeiro, eu quero ler o segundo. Lázaro Ramos é o ser humano mais delicado que eu já vi.
Então. O livro dele, o primeiro, que inclusive teve um fim trágico, né? Foi meu, derrubei de café. Não, estourou uma garrafa de vinho na sua mão, quase você se cortou, inclusive. Pô, eu não tive culpa não, realmente. Eu sei. Não, eu não fiquei puto com ele. O Raul se justificou. Foi um acidente, eu fiquei preocupado com ele. Não, eu tava num quarto, eu tinha acabado de ler o livro, aí fui tomar um vinho, né? Fui comemorar, pô. Aí eu abri, pequenas conquistas. Abri, quando eu tirei o saco, o vinho explodiu. Caralho. Voou no cachorro, voou na mulher, voou em todo mundo. Tipo, o quarto parecia um atentado, assim. E voou no livro também. O vinho tinto. Eu lia... Esse livro de Lázaro é muito delicado, irmão. Você já leu eu ficava o assim, novo? Não, o novo ainda Porque não. tem o Na Minha Pele, né? Que é o primeiro. Primeiro eu ficava assim, Lázaro... Agora é na nossa. Na nossa pele. Lázaro, te falta ódio, Lázaro. Mas ao mesmo tempo, eu falei, pô, cara, esse bicho é esse. Quem não Então, gosta de Lázaro Ramos é maluco. A página que me pegou desse livro, a página 42, Pô, lembrou. é justamente quando ele fala meio disso, velho, sabia? Que ele fala, ele tem uma conversa com a mãe dele, e nessa conversa ele diz que tem momentos que ele tá conversando com a mãe dele, só que a mãe dele parece que só quer encerrar o assunto. Então ela fica meio, tá. Entendi. Porque ela fala, entendi, antes ele completar o raciocínio, Sim, porque ela não tá prestando atenção no que ele tá dizendo, ela só quer se sair. E aí ele vai falando que diversos momentos que ele teve conversas assim, e por isso que ele começou a ser um cara mais sensível, mais poético, não sei o quê, para fazer as pessoas terminarem de escutar o raciocínio dele. Opa, que Caramba. Então, essa parte ele fez assim, caralho, Lázaro. Eu queria que ele fosse meu irmão, meu primo. Ele tá muito bem analisado. Acho que ele é psicólogo de Lázaro Ramos. Brasileiros que eu acho que nós temos. junto com o Davi Brito, ele é um dos melhores brasileiros aí da atualidade. Não, Inclusive, Lázaro, queremos você aqui também. Com certeza. Vocês têm a impressão, porque eu tenho... Se a Bahia fosse Wakanda, Lázaro era T'Challa, o Pantera Negra. E Davi Brito. E Davi era aquele maluco da montanha, aquele negão da montanha, tá ligado? Que é, tipo, o Zoadeto, tá ligado? O negão da montanha lá, o rei da montanha, era Davi Quem seria Brito. aqui o Monger, velho? Olha, Quem seria aqui o Monger? pô, aí A tem CM Neto, né? CM Neto. Que é o negão vilão, né, velho? É verdade, muito bem lembrado. Eu tenho o Lázaro Ramos, ele me passa a mesma... queremos você aqui. É o Almanaque Preto, né, CM? Se você não vier... Ele tem a mesma energia do filho de Ivete, do Quem? Pivete Sangalo. Pivete Sangalo é muito bom. Pivete Sangalo. Mas calma, quem? Lázaro Ramos E Marcelo. Lázaro Ramos e Marcelo Sangalo. Eles me passam a impressão de que eles são primos de todo mundo. Entendi. Mas é que é duas pessoas queridas. Todo mundo vai proteger eles dois, tá ligado? Né? Não tem, pô. Verdade. Quem não gosta desses dois aí é maluco, pô. Não tem porquê. E Marcelo tem uma parada que é massa também, né? Porque Marcelo, ele canta, ele toca percussão. Ele pesca. Ele pesca. Ele vende videogame pra comprar prancha. Agora tá na época de ficar maiado. Pô. Ele é bom menino ali. Mas ele tá vivendo, né? Uma pessoa que soube ser filho de Ivete. Eu acho Mas massa uma isso. vez que eu nasci filho de uma pessoa bilionária, o que é que eu vou fazer? Eu vou aproveitar minha vida. Eu vou fazer só coisa que eu gosto. Eu vou tocar com minha mãe, vou surfar, vou vender meu videogame, vou dar rolê com os pivetes lá da Gamboa. O Ronaldo, o filho de Ronaldo, tá ali no meu top 5. Pô, eu gosto do filho de... Os caras tá só vivendo. Eu gosto muito dele. Os caras se divertem, não Tá procura tudo bem, problema. Eu também acho. Não fica dando opinião polêmica e Eu acho que eu negócio vi de Red Ronald. Pill. Ronald falando assim, por que você nunca se interessou por futebol? Ele falou, irmão, ó quem é meu pai, ó quem era minha mãe, que a mãe dele também jogava muito. Milênio. Então eu vou jogar bola pra quê, irmão? Pra ficar sendo comparado Pra ser pior que os dois? Não tem como. A vida de Marcelo é tão boa que ele pescava com 15 anos e ele morava no corredor da Vitória. Ninguém com 15 anos que mora no corredor da Vitória quer pescar, tá ligado? Só quem tem uma cabeça boa, pessoa tranquila. Exatamente, pô. Aquele cachorro com a mão no bolso. Só um cara tranquilo. É Marcelo, pô. Marcelo é só um cara tranquilo. Caralho. Mas ele é muito bom, eu gosto dele mesmo. Ele é um dos melhores Nepo Babies que tem aí, né? Convide Marcelo pra vir pra cá, pô. Inclusive, Marcelo, queremos você aqui também, pô. Ô, Matheus, agora vamos falar dessa trajetória que você saiu, né, do CCLT pra viver de arte. Né, pra viver... Tinha assim, nota. Eu imagino que isso não é uma decisão fácil, porque embora talvez essa decisão tenha partido de você, embora você tenha pensado nisso várias vezes, é uma zona de conforto. Você sabe que o seu salário vai cair ali todos os dias, você tem seu plano de saúde, enfim, você tem todas as informações ali, você tem um mínimo de garantia que por 1 ano, 2, 3 anos, se você fizer o que você faz todos os dias, você vai receber por aquilo.
Como foi esse caminho de sair disso para agora ir para, óbvio que com todas as certezas, mas também as incertezas de ser artista? Acho que foi mais de fato, assim, eu tenho que admitir, eu não gosto de trabalhar. Trabalhar me aborrece profundamente, assim. Então, a primeira coisa foi começar a perceber que dava para ganhar o mesmo dinheiro trabalhando um volume de horas muito menor. Isso para mim já me pegava muito, essa vontade de ter mais tempo livre. Que nem eu falei, o professor trabalha demais. O professor trabalha muito, pô, um volume de trabalho imenso mesmo. Ainda mais quando você é professor assim, que a gente chama de professor especialista, né? Seu professor de história, seu professor de matemática, de inglês. Porque esse professor tem um bocado de turma. Em média, um professor pega, sei lá, na escola... Eu nunca tive um ano, assim, profissionalmente, né? Sem ser quando eu era estagiário. Mas eu, como professor da escola, eu nunca tive um ano com menos de 300 alunos. 300? 300 alunos. Mas isso eu acho que a gente já falou sobre isso, né? Porque eu nunca tinha parado pra pensar, pô. Porque ele nunca vai dar aula pra uma turma só. São 10 turmas. E uma turma tem 40, pô. Então, e são 400, 300 provas pra poder analisar. Isso. 400, 300 notas pra dar. Pra ler, tudo isso, pô. Tudo que você faz é vezes 400 pra corrigir. Barril. Então, o professor que faz trabalho em grupo e dupla é um herói. É um cara que tá pensando lá na frente. Grupo de quanto? Grupo de 10. Pô. 4 trabalhos por turma. E quando você multiplica também... Ainda dá um bocado. Ainda, pô. Porque a gente tem muito aquela noção da PRO, né? Daquela sua professora da alfabetização, não sei o quê. Aula de tudo. Aquela professora, ela trabalha muito, porque educar criança pequena é mais difícil do que educar gente mais velha. Né? Educar não, instruir. Mas ela tem uma turma só. Então ela passa o ano inteiro com aquelas 25, 30, 35 crianças no máximo. Sim. O professor especialista, ele tem um bocado de turma. 300 alunos, 400 alunos. Isso dá um volume de trabalho, irmão. Assim, para casa, por exemplo, é um absurdo. Semana de prova, eu levava 3 dias para corrigir prova. 3 dias? 3 dias corrigindo prova. Só que esses 3 dias era dando aula. Porque o professor não tem uma folga. Você tem que dar aula, sei lá, de manhã e de tarde, chegar em casa de noite e corrigir as provas, porque tem prazo, enfim. Né? A vida burocrática é isso. Então, eu acho que a única coisa que me fez assim, ir mesmo pro lado da arte mais suave, mais tranquilo, é que eu entendo muito fácil a minha possibilidade de voltar. Sim. Porque não é como se daqui a 10 anos fosse desnecessário o professor. Sim. Né? Ficar obsoleta. Não é uma profissão que eu imagino que... Chat GPT vai não vai tão pouco tempo, não. Sacou? Talvez pro futuro aí, alguma escola high-tech. Mas na média, não imagino que minha profissão acabando de repente, né? Então, tem essa possibilidade de voltar. Eu tenho essa segurança de achar que, beleza, tô arriscando agora porque as coisas estão dando certo, tô ganhando dinheiro, tem trabalho pra caramba, estão fazendo as coisas, sacou? Vou ganhar esse dinheiro que der pra ganhar, e se um dia der errado, eu imprimo um currículo. Eu acho e essa leitura é muito boa, porque é muito comum você ver comediante falando que se não fosse a comédia, ele não sabe o que seria da vida dele. Eu sei, irmãos, eu sou formado em publicidade, e se der errado, infelizmente ou felizmente, vamos fazer anúncio aí pro G Barbosa, vamos voltar. E assim, como que a galera às vezes acha que tem informação inútil, né? Sim. Não, mas tudo que você aprendeu em sua vida, você pode usar na sua profissão. Sabe? Não tem uma formação que, um dia eu aprendi a fazer origami. Pra que eu aprendi essa desgraça? Não presta pra nada. Não, calma, em algum momento. Você pode usar. Saber dobrar um papel bonitinho pode te ajudar em alguma coisa. No seu pensamento espacial, na sua capacidade de organização, né, aquela coisa do geográfico, né, de você perceber distância, volume. Isso pode ser ótimo para um designer. Verdade. E você... Para um engenheiro, tá ligado? Você saiu do CLT tem quanto tempo? Vou fazer agora em setembro, eu faço 2 anos que eu me afastei da escola. Vivendo de comédia, né? Vivendo de arte, que na Bahia... Arte e educação. É muito difícil. Arte e educação, que eu dou palestra também. Porque eu falo isso. Você pegou a fase, né, de, tipo assim, os alunos com celular, essa nova geração com celular em sala de aula. E eu conversei com minha tia também, que ela é professora, e, tipo assim, ela percebe a dificuldade que é hoje de você controlar uma sala com 40 crianças que estão viciadas no celular. Sim. E você, muitas vezes, não pode falar, guarde, ou falar de uma maneira mais ríspida, porque aí a criança fala com os pais chegam no colégio escaldando o professor. Como era essa relação
De, tipo, saber lidar com essa nova geração que é totalmente diferente da minha geração. Como eu falei, eu sou professor de favela, né? A escola que eu trabalhava era no meio da favela mesmo. Era 2 becos para chegar na escola. Esse guri, ele é muito mais flexível na questão de achar alguma coisa ríspida do que o guri. Do que o guri de fato. Eu não tenho essa experiência com, tipo assim, com o playboy do celular, tá ligado? Sim. Eu trabalhei muito pouco no ensino privado. Mas os meus alunos, eu sempre tive uma relação muito positiva com os meus alunos. Sempre fui um cara assim, meu irmão, tem que responder a atividade. Posso olhar na internet? Pode, velho. Pode. Se X horário você tiver com isso pronto. Você tem que me entregar o bagulho respondido e tem que estar correto. Agora sim, lembre-se de uma coisa, eu sei mais que a internet. Porque eu sou seu professor. Sim. Então, eu vou corrigir. E você tem que saber pesquisar na internet. É que você só copiar e colar. Existe uma disciplina disso na faculdade. Tá legal? Você tem que aprender a pesquisar na internet. Se você quer usar a internet, use. Agora, use sabendo que você pode chegar aqui com a resposta errada. Sim. Você vai ter que confiar em mim, que eu vou corrigir e vou lhe orientar. Porque você não vai, tipo assim, não é como se o pesquisar no Google já viesse com um filtro acadêmico do que é certo, do que é errado, do que é verdade, do que é mentira. Isso não... A gente sabe que isso não existe. Uhum. Então, eu sempre tentei ser flexível, porque, véio, não é bater de frente com o adolescente. É uma briga que só o adulto perde. É desgastante. Porque adolescente é pirracento, é chato. Tem mais disposição para encher o É saco. idiota. Ele não Junta se com mais importa em ser quatro. ridículo. É. Não, ele não se importa para ele, às vezes ser ridículo é divertido. E se você for se equiparar ele, fica pior pra você. Fica feio pra você feio, que é adulto. Horrível pra você. Você gritando com um menino de 14 anos. Olha que coisa horrorosa. Pior, Você com mais 40. triste quando um professor perdia a turma, né? Porque tinha disso também. Às vezes o professor perdia completamente a turma. E aí a turma não respeita mais o professor. Isso. E quando isso acontece... Um diálogo sincero também resolve. Eu já algumas vezes, já cheguei assim, vem cá, irmão. Você tá me tirando pra desgraça por quê? E o pivete fica assim, oxê, professor, eu digo, oxê, não, velho. Você não acha que você tá abusando, não? Eu lhe trato mal? Não. Então, qual é a sua comigo? Mas eu E esse diálogo ajuda, né? Ajuda tanto na permissividade quanto nas proibições. Então, tipo, eu nunca fui daquele professor de ficar o tempo todo. Não sei quemzinho, guarda o celular, tira o boné. Então, eu queria que não sei quemzinho não atrapalhasse minha aula. Porque eu também nunca achei que minha aula era a melhor aula do mundo, que ia transformar vidas logo. E o menino ia deixar de aprender porque tava de boné. Tá ligado? Ou naquele dia ele não tá afim, velho. Naquele dia o pivete tá chateado, sei lá, tá triste, tá depressão, tá qualquer satanás na cabeça dele lá. E ele quer ficar vendo ali um negócio quietinho no cantinho assim, fica no cantinho assim, ó, com o celular. Meu irmão, ele não tá atrapalhando ninguém. Ele tem o direito de, naquele dia, não querer aprender sobre neofascismo, sobre a Revolução Francesa, sobre feudalismo, sacou? Ele tem todo o direito, irmão, de não querer aprender aquilo naquele dia, sacou? É foda. Então, se ele não estiver perturbando o geral, eu tava suave, velho. Nunca foi um bagulho assim que me pegou, não. Mas agora sim, eu acho legal a escola nova, né, não ter o celular. Porque o celular também, às vezes, é uma porta a um rolê que não cabe mais na escola, né? Guri que filma o outro, que usa a internet pro bullying, parará. Isso é uma parada terrível mesmo, assim, bizarra, e é quase incontrolável, a não ser tirando o celular da mão dele. Então, essa questão aí eu acho uma iniciativa positiva, até para essa geração crescer num ambiente onde não tem o celular. Sim. Porque ficou um bagulho tão banal, celular e internet, que às vezes é bom. A pessoa não Tipo, sabe ter mais um conversar, ambiente, né? Um ambiente offline, assim, para ser vivido mesmo, aí recreio. O que é que eu faço? Irmão, a gente nunca teve a dificuldade de brincar no recreio. Todo mundo queria só esse horário, na real. Era a hora mais esperada. Pô. Ficava 5 minutos assim. Bora, professor. Pô, deixa eu sair primeiro aí, que eu vou chegar na quadra primeiro e o primeiro babo é o meu. Tocou a sirene, cagou pro professor, irmão. Abre a porta e corre. Peraí, rapidinho, o quê, irmão? Você teve 50 minutos pra me explicar. Eu tenho 20, você quer 2? Não vai ter. A galera no intervalo, isso a maioria, né, no colégio particular, abre o intervalo, a galera sai assim já, ó. Eu fico, bem, pelo amor de Deus, mano, ninguém vai correr primeiro pra chegar na quadra, não, pra ser o primeiro do O baba. professor que liberava 1 minuto mais cedo Era o era o melhor professor que tinha. professor, na moral, pra pegar o baba mais rápido que todo mundo, deixa a gente descer. Você que é da educação, tá assistindo, anota aí, pô. Aula antes do recreio. Isso.
Pô, 2 minutinhos antes de tocar, já abre a porta. Você ganha muita turma com isso aí. Muito, pô. Último horário, passa atividade. Terminou, sai pra casa mais cedo. Boa. Um abraço. Ali Eu acho que eu ia gostar muito de você como professor. De verdade, eu era perturbado, mas eu respeitava os professores, porque tinha alguns amigos que ele não respeitava, eu não colava, não. Eu era perturbado também. Eu era perturbado, mas eu dei respeitava muito todo trabalho, mundo. Eu dei muito trabalho, assim. Eu tenho um professor que... A matéria que eu mais gostava é história. E sempre eu amei muito história. Só que tinha um professor de história que... E aí eu não dei motivo pra ele, porque era a única matéria, como eu amava, Que você gostava de assistir a que eu aula. gostava de assistir. Então eu ficava quietinho ali, tudo sobre história da arte, história grega, egípcia, eu gostava de tudo isso. Eu realmente gostava. Eu não gostava, sei lá, de química, tá ligado? Que é normal, né? E aí eu lembro de um fator que mudou tudo, né? Minha sala também era uma sala muito perto. Minha sala era uma sala difícil mesmo. Minha sala era que o professor falava segundo ano, ou segundo ano. Aí já sabia que era desgraça, assim. E aí teve uma, sei lá, acho que foi uma guerra de bolinha e tal. E eu já era famoso na escola por ser perturbado. Os caras segundo ano, pô, fazendo guerra de bolinha. E aí o professor tomou uma bolada de papel. Ele achou que fui eu. A partir dali, e não fui eu. Só que eu tinha esse problema. Quando eu estava Você certo... pagava pelo histórico, né? Não, e quando eu estava certo, eu era insuportável. Não fui eu não, professor. Ele foi você sim. Não fui eu não. Aí ele falou, se você não sair da sala, a aula tá acomodada. Eu falei, eu não vou sair porque não fui eu. Ele, a aula tá acomodada. A partir dali, a nossa relação foi ladeira abaixo. Azedou. Ele chegou numa reunião para falar para minha mãe, falou assim, ó, seu filho tá impossível. Pelo que eu conheço de estudantes, ou ele vai virar ladrão ou vai morrer. Assim, minha mãe chegou em casa chorando. E a partir daí, minha relação com esse professor se tornou bélica. Eu achei professor racismo. Achei o professor racismo. Por que o neguinho vai ter virar ladrão, neguinho? Ele era caucasiano. Só que aí tinha um problema, né? Ele ficava com as garotas da escola e eu tive que denunciar. Aí acabou essa relação. Aí, ó, pombo sujo, rapaz. Vem Tudo pouco. errado. Eu tive uma discussão com um professor, mas ele já foi na faculdade, velho. E por um motivo completamente idiota, que foi o seguinte. A música do carnaval que eu mais gosto é Pérola Negra. Perfeito. Que Daniela Mercury canta. Pra mim não existe música mais bonita que aquela. Uhum. Embora eu saiba que existem outras, mas a minha música do carnaval Justo. é Pérola Aí, Negra. quando você fala a minha... Acabou. Entendeu? Esse sujeito entra pra substituir uma professora que a gente tinha chamada Danúbia, que eu gosto muito dela. E aí, na primeira frase dele era: na minha aula não se discute Preta Gil e nem Cláudia Leite. Ninguém entendeu nada, né? Que ele começou assim, boa começou tarde. assim. Boa Bom tarde. dia. Cara. Bom dia. 7 da manhã, bom dia. Meteu essa. Eu já fiquei assim, porra, irmão. Maluquice é essa? Você pode não... Até então a gente não tinha as polêmicas que Cláudia Leite veio a ter em seguida. Ou seja, ele Mas estava errado mesmo. Até então, a mulher era em cima de um trio elétrico. Envelheceu, mas envelheceu mal, né? A declaração dele envelheceu com mal. leite. E ele falou de Preta Gil na turma de publicidade. Pô, Preta Gil é dona das maiores agências de marketing de influência da América Latina. Tá ligado? Não se questiona o trabalho de Preta Gil. Tá ligado? Ele meteu essa, eu já fiquei assim, pô, que isso desse cara? Aí a aula foi se desenrolando, ele foi... Esse cara trabalha hoje no Quebrando Tabu. Não, olha o que esse cara disse, irmão. Vamos explicar aqui a diferença entre plágio e cópia. E aí me pega um vídeo de Pérola Negra, um clipe de Daniela Mercury, e disse que Daniela Mercury plagiou, não lembro qual foi o termo que ele usou, um clipe de Madonna. E aí a aula seguiu, eu falei, professor, você pode botar o clipe aí pra gente ver? O de Madonna e O de Madonna e o de... Eu queria ver os dois, eu queria Teste assistir AB. aqui. Perfeito. Colocou um, depois colocou outro. Aí eu falei, professor, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí ficou aquele clima, né? Isso era o quê? Segunda semana de aula, talvez? Você que tá assistindo, Primeiro dia comenta aí se você foi pesquisar os clipes de Madonna e de... Não, mas é o mesmo clipe. Falei, não, é o mesmo clipe, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A única relação que tem aí é que os dois clipes foram gravados numa região de praia. E todo mundo que conhece Banha, com certeza queria estar nessa sala. Não. Todo Foi mundo maravilhoso. Todo mundo queria ver esse Foi debate. maravilhoso. Todo mundo. Não, O banho adulto, né? O banho adulto confiante. Mas as duas... Mas o vestido, eu falei, professor, é um vestido. Você quer me dizer que o resgate do soldado Ryan é igual a O Último Homem, até O Último Homem? Por que? Eu falei, porque são dois filmes de guerra. E os caras tá com a mesma São roupa. dois caras usando roupa e dando tiro um no outro. Não é o mesmo filme, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí, meu irmão, foi uma discussão em cima disso.
e eu dizendo que ele estava errado. Eu falei, sabe qual é o nosso problema? É querer colocar o nosso gosto pessoal em cima do que é fato. Nessa época ele Querer tava com a recontar calça a que história. deixava ele roludo, tava confiante. Possivelmente. Ele tava com a calça marrom, ele tava com aquela calça marrom nervoso. Meu irmão, uma discussão do diabo, chata, tal. Ele encerrou a aula, pô. Ele falou, não, muito obrigado. Na próxima aula a gente continua. Eu falei, tá vendo? Ele perdeu. Perdeu. E ele voltou pra casa feliz. Eu nunca briguei com o aluno, terminou a aula, não. o pessoal falando, pô, realmente não tinha nada a ver. Eu falei, óbvio que não tinha nada a ver. Eu tô dizendo a vocês, rapaz. Tinha nada a Vai em ver. cima da mesa. Confia em mim, porra. Ele tirou aquele argumento ali, olha... Era só ódio, pô. Pô. Era só Ele ódio, só não... Da maneira como ele iniciou a aula, ele claramente Não gostava tinha várias coisas contra várias pessoas. O Axé Possivelmente, Music né? aborrecia ele, o Axé Music. O cara meter que era meu... Não tinha nada a ver. Não Inclusive, viajava, você sabe, se esse vídeo chegar em você sabe que você estava errado. Eu nem lembro mais o nome dele, ainda bem. Não marcou sua vida, né? Bora gerar um corte aqui, Matheus? Bora. Bora, corte, hein? Anota aí a minutagem, que é a seguinte. Anotou aí? Ó, a gente sabe que hoje em Salvador, as maiores bilheterias que a gente tem de teatro vêm do stand-up. Perfeito. Isso não se questiona. Isso é fato. Até porque a maior parte das pautas está sendo ocupada por nós, né? Então, como é que você enxerga o fato de haver um encontro de cultura aqui na nossa cidade? E eu não estou falando que eu tinha que estar lá ou você tinha que estar lá, mas Murilo Ema, Marlúcia, Si, Que são também, produtores são de os comédia. produtores. Eles nunca são convidados para estarem nesse lugar, tá ligado? E vou além. Houve, acho que um G20 aqui em Salvador, nenhum de nós foi convidado, e houve o G20 mundial e você foi convidado para ir para o Rio de Janeiro. Como é que você enxerga essa falta de reconhecimento que o comediante do stand-up sofre aqui na nossa cidade? Primeiro que eu não acho que é só aqui na cidade. Acho que tem uma parada mesmo de uma má vontade com o stand-up ser entendido como parte do teatro. Isso é uma arte, né? De Isso, modo geral. tá, também. tipo, acho que tem esse primeiro fator aí, tipo, ninguém acredita que o cara de stand-up realmente escreve os próprios textos. Ninguém acha que o cara de stand-up pode atuar. Ninguém acha nada. Ninguém acha que a gente é, sei lá, um cara que conversa fiado. Um maluco com o microfone na mão. O Dodião que soube ali, ele... Sacou? Palhacinho. E até que porque a palhaçaria é um negócio difícil. Não, mas nós é o palhaço do zoológico. É isso mesmo. Sabe aquele palhaço do zoológico com a cara de pasta d'água vendendo algodão doce? Sim. Para os caras, a gente é esse palhaço, não é nem o palhaço do Cirque de Soleil. Uma onça inflável. É isso. Aquele palhaço que sopra, faz um bonequinho. Os caras acham que a gente... Maçã do amor, isso é tudo. Então, primeiro, eu acho que os caras acham que a gente é esse palhaço aí. Que o nome é sempre pipoca, essas coisas. Então tem essa parada, véio. Mas eu acho que é porque também o stand-up ele representa uma ameaça à reserva de mercado muito grande, né? Então a galera que sempre ganhou dinheiro com teatro não ganha dinheiro com a gente. Acho que o ameaço, o lance, a briga tá aí. Porque chega uma galera, e bem ou mal, aqui em Salvador principalmente, uma geração muito mais jovem. Porque, sei lá, eu devo ser um dos caras mais velhos de idade, né? Do stand-up, e eu não tenho 40 anos. Sacou? Então, que é uma arte muito nova. Pois é, então eu sou um dos comediantes com a idade mais avançada da cena, né? E eu não tenho nem 40 anos. Então, todo mundo tá saindo dos 30 agora, fazendo para 35, sacou? Então, é uma galera muito nova que veio de uma realidade periférica e que, de repente, Uma família desestruturada. Isso, e que, algo que atravessa todo mundo. E que, de repente, aprendeu a ganhar dinheiro com esse bagulho, velho. Aprendeu a ganhar dinheiro, entendeu que a internet é importante, aprendeu a vender. A gente deu sorte de ter, por exemplo, na mesma geração, você e João Pimenta, que são dois caras da publicidade, e dois bons publicitários, que ajudaram muito a formar a relação que a galera tem com a internet, a coisa de aprender a fazer propaganda, de entender que a internet dá dinheiro. Isso tudo vai movimentando a cena na perspectiva de você faz publi, João tava no Porta dos Fundos, faz filme, Jordan faz filme, eu vendo show, vendo palestra. Então, Daniel também, né? Daniel Ferreira também é ator e faz muita publicidade. Então, o lance da gente... Daniel a geração dublava um também jogo, foi. pô. Daniel dublava um joguinho de celular e muita gente não sabia, recebia a comunicação toda hora no TikTok. Eu não sei o que é um joguinho assim meio medieval. E era a voz dele. Daniel, pô. Então, isso mostra também que a nossa geração, a geração que não ganha dinheiro só com palco, e não ganhar o dinheiro só com o palco, propicia que a gente, quando vá ao palco, vá muito bem estruturado. Sem edital. Sem o edital, sem a cuia na mão. Acho que é isso que aborrece esses caras.
Deixa os caras chateados, porque a gente é muito independente, pô. A gente é uma cena... Fosse assim, fazer um paralelo com a música, né? O stand-up hoje é o punk rock. É um punk rock lá europeu, o rock and roll, quando estourou. Que, tipo assim, vem cá, quem é esses doidos? Do nada os caras botam aqui, do nada vai tapar Comédia Clube e lota a concha acústica. Com 0 patrocinador. Eu sempre faço questão de dizer isso, que foi um show feito totalmente no risco. 0 patrocinador, nenhum. Tipo assim, qual é o grupo de teatro hoje que vai topar fazer uma produção que você começa devendo 50 mil reais? Já pagando incêndio. A gente fez, tá ligado? A gente fez. Abril devendo 50 mil. Agora a gente vai vender ingresso até... A partir de 1.500, eu acho. A gente tinha que os primeiros 1.000 ingressos só pagava a operação. A gente dá confiança de que ia vender mais de 1.000, porque a gente nunca fechou para menos de 1.000 pessoas. E eu acho que para além desse recorte do stand-up, existe uma cultura local aqui também de... Às vezes parece que você precisa sempre sair para ser reconhecido, sabe? Você tem que sempre pingar fora pra... Tipo assim, a gente tava falando de Lázaro. Lázaro já esteve aqui há quanto tempo, né? Pra Lázaro ter que sair, ir pra gravar no Rio... E aí, assim, rapidinho, Raul, e voltar. Lembrei aqui dela... @Yasmine, Vamos Cachear o Mundo. Sim. Blogueira daqui de Salvador. Tava com ela ontem. No Sebrae. No Sebrae não. No... É porque ela virou consultora do Sebrae. Isso, mas foi no Voz da Rede. Foi um evento que teve com os estudantes que querem trabalhar com comunicação da Rede Estadual de Ensino. Tava lá com ela e aí ela falou... Tava um debate sobre arte, né? E ela falou um bagulho muito massa. Ela falou, só que ninguém ensina a vender arte. Não, ninguém ensina. E aí... A galera faz um encontro de arte e cultura e não chama quem mais vende. Exatamente. Não chama Yasmin, que, por exemplo, é uma menina que trabalha com internet, trabalha com arte e comunicação e é consultora do Sebrae. Não chamaram Yasmin. Não chamaram o Murilo, que lotou a concha acústica. Não chamaram Marlúcia Si, que é uma produtora de comédia que lota teatro todo final de semana. Ela tem 2, 3 sessões lotadas nos teatros. Essas pessoas sabem vender arte. O que é que elas fazem? Como é que elas trabalham? Se é um cara que tem uma companhia de teatro, que tem um grupo de teatro, que tem uma peça, um monólogo escrito ali, não sentar pra conversar com esse povo? Ele não vai aprender nem a produzir. E ele fica frustrado porque ele acha que a arte não é pra ele. Porque ele vai tentar, vai bater, não vai vender e vai falar, caramba, a arte não é pra mim. E eu acho que o pior é que rola muito de não tentar, porque existe uma estrutura que precisa ser seguida na cabeça dele e tal, e às vezes a pessoa não consegue nem fazer esse contato, pô. É isso que eu ia falar. Ela não faz nesse contato. Sacou? E aí o lance cai em cima de nós, que fica, esses caras aí, que tomando as pautas, tomando as pautas, não sei o quê. Recentemente saiu uma matéria nossa no À Tarde, falando sobre comédia. Fomos eu, Matheus, João, Joda e Maria Menezes. E Maria Menezes estava falando que para ela é muito difícil ter que usar a internet para poder captar clientes. Irmão, se a gente não tivesse a internet para captar cliente, a gente tava nos nossos empregos aí... Até hoje, ganhando muito menos. Colando lambi-lambi na rua. Utilizando os métodos mais antigos, sacou? E então, como a gente já fez, né? Como já fizemos. Já panfletou muito, mas depois que a gente viu que tinha o Instagram, irmão, porque eu vou gastar papel. Inclusive, uma das minhas paradas, tipo assim, a UFBA é um lugar que eu não gosto, porque foi um lugar que eu fui muito desrespeitado, tá ligado? E o meu estopim, depois de todas as violências e desrespeitos que eu passei lá, de ser silenciado mesmo, de ter professor que me humilhava semanalmente. Eu tive uma professora, irmão, que ela me aloprava semanalmente, porque eu fui aluno do BI. E aí eu tinha que pegar uma disciplina de língua portuguesa. Eu entrei em uma disciplina que eu não sabia que era uma disciplina de último semestre, isso não estava descrito. Então estava todo mundo no 8º semestre e eu no 2º, de BI, eu não era nem de letras. Meu irmão, essa mulher me aloprava toda semana. Pô. Eu tive professora que me reprovou por falta, porque eu entrava 2 minutos atrasado todo dia. E não era atrasado de perder chamada, não, é porque eu vinha do trabalho, eu tinha explicado para ela, eu entrava na sala... E, vamos lá, ela falava Tiago, não tinha entrado, ela falava, sei lá, Tuane. Aí eu entrava, ela não me dava presença. Eu assistia as 2 aulas dela e tomava falta. Perdi por falta. E o estopim pra mim foi uma vez que eu ia fazer um show, colei um cartaz em um mural que tinha na faculdade e tinha uma regra que era: não tire o cartaz que tá aí, a não ser que o evento já tenha passado. Sim. Colei o cartaz e entrei no banheiro. Quando eu saí do banheiro, meu cartaz tinha sido jogado no lixo.
Aí eu falei, irmão, esse lugar não é pra mim, não. Aí eu também arranquei tudo, joguei no lixo e falei assim, eu não volto mais pra esse lugar. E tá hoje ligado? o Vatapá vendeu quantos E ingressos? hoje o Vatapá tá aí, né? O último show foi 4.500 pessoas, né? Lá 4.500 pessoas na concha com zero... Ó, fecha aqui, Anselmo. Zero... É daqui? Zero patrocinador, pô. Zero patrocinador. Você aí. Ah, gestor de cultura. Você não botou nada. Não botou nada nesse show. Eu tava lá. Deu a coxa pelada pra gente. Detalhe, tá? É a coxa pelada mesmo. Você que bota tudo lá. A galera não sabe como é que funciona a operação Não, da concha. até o chão. Você que faz. Se você não quiser fazer o show com o chão descascado da concha, É você que tem que alugar um vinílico pra botar. Nesse nível. E a gente fez, e eu acho muito curioso como todos os congressos... Inclusive ontem teve um congresso de cultura aqui. Ninguém é chamado, pô. E eu não tô dizendo que eu que tinha que estar lá. Era pra Murilo Ema estar lá, era pra Marlúcia estar lá, pô. Eu acho que Essas duas pessoas, pra mim, eram obrigatoriamente essa galera pra toda, serem eu acho que convidadas. principalmente essa coisa, velho, de você formar porque o congresso é um ambiente de formação, né? Você vai lá aprender uma novidade, né? Um negócio que você não sabia. Por que não tem, velho, o momento ali? Porque tem a oficina para ensinar o cara a inscrever a peça no edital, mas não tem a oficina para fazer o cara levantar recursos sozinho. Tipo assim, o cara não sabe fazer um media kit da própria peça, da própria carreira. Não Pra sabe fazer poder- um release, pô. um Não sabe release, fazer nada. sabe? Um mínimo de capacitação, né? Que eu acho que a gente começou a fazer. A gente... Porque não é possível que tinha Fininho, que é jornalista, na galera ele é repórter da Band, isso inclusive. que ensinou todo mundo a escrever release. Aí tinha a Banha, que ensinou todo mundo a fazer um post patrocinado. Aí tinha João Pimenta, que ensinou todo mundo a editar vídeo e como é que o YouTube funciona. Não é possível, velho, que não tenha ninguém, velho, do lado de lá, pra chamar os irmãos e fazer assim, ó, velho, dá pra ganhar dinheiro aqui, ó. Nós grava a peça, corta os pedacinhos, bota no Instagram, não sei o que, faz o movimento, vê que tem mais seguidor, né, impulsiona. Não é possível, velho. E aí vai ficar aí, ó, passando necessidade. Agora é o seguinte. Gerou o corte aí, corte. É o seguinte. Muito obrigado, meu irmão. Começa o corte que eu falando isso, vai ficar aí assim, ó, passando necessidade. Aí depois volta pro início da conversa. Veja o que o Matheus falou. Matheus destrói A cultura baiana. gestores de cultura do estado. Matheus, é o seguinte, a gente está chegando na reta final e a gente tem sempre uma brincadeirinha com o nosso convidado. E como você falou que você é, na verdade, como você contou sua história de professor, a gente vai fazer uma análise agora do professor Matheus. Basicamente, a brincadeira é o isso e o aquilo. A gente vai te dar alguns professores, você tem que dizer qual professor você prefere para ser o seu professor. Perfeito. Tá? Calma aí, deixa eu só pegar aqui. O pessoal, né, perdeu a pauta, pesca, né? Perdeu a pauta. Não, É porque são muitos, né? Pô, Posso começar? Vocês conseguiram juntar mais Comece de de cima 10 pra baixo. professores assim famosos? Pra você ver, tem professor bom por aí. Tem rapaz. pesquisa. Se você segura mais um pouquinho, talvez você estivesse na lista. O programa tem pesquisa, meu irmão. Então, basicamente, Bora lá. isso, aquilo, professores com Matheus Buente. Vai lá, Matheus. Vai. O de cá agora. Prefere professor Girafales ou professor Aloprado? Professor Aloprado. Professor Aloprado ou professor Timbúrcio? Professor Tibúrcio. Professor Timbúrcio ou professor Raimundo? Professor Raimundo, que era do sindicato. Mas qual dos dois Raimundo? O filho ou o pai? É o mesmo, né? Que é o personagem, né, Raul? Não vamos aqui Raimundo, querer essa briga de Bruno Mazeu ou Chico Anísio? Não, o professor Raimundo que tem o protesto que o salário é pequeno. Professor Raimundo ou professor Pasquarelli? Pascoalete. pô. Pascoalete. Pascoalete é aquele de malhação, né? Professor Raimundo. Que ele era surfista, né? E armação ilimitada. Professor Raimundo Mundo. ou professor Paulo Freire? O professor falou Freire. Aí você jogou o negócio lá pra cima. O pedagogo que eu mais li em minha vida foi Paulo Freire. Então vamos falar de dois professores então que sabem muito e conhecem, e são autoridade no seu campo. Paulo Freire ou professor Luxemburgo? Pra ter uma escola, Paulo Freire. Pra treinar o Vitória, Luxemburgo. Pra gerir grupo. Pra gerir grupo, manter o vestiário ali motivado, Luxemburgo. Mas tem que escolher um. Eu vou ficar com o Paulo Freire, porque Paulo Freire? né, senão o pessoal me chama mais pra dar palestra. E pra finalizar então agora aqui.
professor Paulo Freire ou a professora Rita de Química? A professora Rita de Química. Aí veio forte. Aí você veio forte aí. Porque Porque foi quem me apresentou Paulo Freire foi manhã. Aí, ó. Mãe, a professora que sempre estudou na minha casa, sempre teve livro de Paulo Freire por causa de minha mãe. Então, Aí sim. Lá Meu- quer dizer que sua casa sempre teve esse negócio de livro. sempre tem negócio de livro. Pedagogia do oprimido, mãe. Sempre esteve ali na estante. A minha cópia era de minha mãe. Como é que a gente tá de tempo aí, Mari? Ainda tem tempo? Beijo aí pra professora hora Rita agora. Buente aí, excelente. A melhor Acabou que o nós tempo, temos. foi? É. Pô, mas só pra Ligações covalentes. Só pra o Matheus não perder porque ele vai querer isso, né? Que Eu é o vou querer? seguinte, é o corte, né? Que você gosta de política. Eu tentei fazer com que isso aqui não tivesse. Justamente porque a galera só te chama pra ir nos programas pra falar disso. É verdade. Aqui não teve. Hoje Temos foi- aqui foi o humorista, não sei o que. Rapaz, e Bolsonaro, hein? Você tava comigo nesse dia. Você tava comigo. Era nós dois pra vender o show da A gente gente. foi vender o show. A primeira você virou pergunta foi: cientista as político. escolas aí, rapaz, que Bolsonaro quer fechar? Então, E o show bacana. e tava em banho, pô. Depois é que eu fui só, tava em banho no programa. Mas só pra vocês terem seu corte aí no finalzinho, como é que tá essa esperança do capitão ser preso? Do Capitão sempre. Rapaz, torcer aí pra Alexandre de Moraes, né? Alexandre de Moraes, a tríade aí, que é Carmen Lúcia, Flávio Dino e Alexandre de Moraes, convencerem seus pares, né? E aí vai dar tudo certo, né? A gente vai lá pra Padinha, soube que vai ter um trio com Jal. Open bar de licor São Luís e Heineken pra família. E nós vai bagunçar de novo, igual quando o Lula ganhou de Bolsonaro. Uma das poucas passagens que vocês poderiam encontrar Thiago Banho embriagado no meio da rua, gritando. Eles estavam lá. Não, nós quatro. Nós quatro. Ele saiu lá de casa, já. Então, já. Tornando, já. Encontrou comigo, Verdade. tomou minha cerveja, bebeu de guti-guti, abraçou Marcos Mussi na rua, gritando: Mussi, pare de fotografar, Mussi trabalhando. Mussi, pare de fotografar, vamos beber. Banha. Essa frase nunca foi dita depois disso. Nunca. Banha dentro do comitê do PSOL, cheio de adesivo de Lula, com os braços abertos, cantando Lula lá pra cima. Mas foi um dia excelente. Eu acho que Bolsonaro sendo preso, Jerônimo Rodrigues tem a obrigação de repetir esse dia, botar um trio no Rio Vermelho. O Jal, né? Com Jal, que Jal cantou na eleição. Chame Jal, bota o trio no Rio Vermelho, deixa o resto com a gente. A São Luís quiser apoiar aí, mandar umas garrafas, a gente já esculhamba. Matheus, muito obrigado por sua participação com a gente. Um beijo, família. Até Rede a social próxima. pro povo te seguir. Arroba Matheus Buente, que o Anselmo tá colocando aqui no lettering. É, o link tá aqui. Ó, já deu umas Os caras já sabem, olha aí, ó. Você molhou a lei, isso não tava, não. meu amigo. Eu vou fazer até aqui, assim, ó, arroba Matheus. Bom pra caralho. Ó, lembrando que você pode seguir aí, compartilhar, certo? Enviar o link aí do Almanac pro mundo. Todas as redes sociais da galera aqui estão aqui também, tá? Na descrição. Tá no YouTube esse episódio, né? No YouTube. É, YouTube. Clica no Hypar, tem um botão novo agora, que é o Hypar. Hypar. Isso. E aí ele aumenta a recomendação do vídeo. Aí, ó, Aí, maravilhoso. Clica no Hypar. E hype Hype. o vídeo. É isso. Eu Muito vi- obrigado. Que os caras é Tamo hype. junto. É o hype, é o hype, é o Eu ia hype. falar isso, né?